Fala, massa! Vamos lá para o nosso quadro. Recordar é viver. Galo e Vitória amanhã. O que a gente pode falar disso, da história? Vem com a gente. Fala, massa! Era 1955. Foi o primeiro jogo entre Galo e Vitória na Fonte Nova e o Galo venceu por 2-1 naquele ano. Tá, mas como que era o mundo lá em 1955, né? O que acontecia no planeta? O que acontecia no Brasil, né, nesse primeiro jogo entre Galo e Vitória? Aí nós vamos contar um pouquinho aqui para a turma como que era o mundo, né? Em 1955, o planeta estava aqui naquela reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então você tinha muito essa questão das tensões globais, muita mudança acontecendo no mundo, muita reconstrução, né? Então, em 1955, o mundo estava assim explodindo de mudança em todos os âmbitos, né? Político, econômico, logístico, música, tinha muita coisa acontecendo, né? Então, mas Galo e Vitória foram lá e fizeram o primeiro jogo, que foi um amistoso, e era interessante porque naquela época a gente tinha uma questão muito de logística que dificultava. A gente tinha poucos jogos entre clubes de estados distantes, né? As grandes rivalidades eram estaduais, né? Então, nesse amistoso, né, que foi feito, foi o primeiro, era uma coisa rara, né? O Atlético por sair de Minas e ir para Bahia para disputar um jogo e tudo, né? Então foi esse amistoso e o Galo começou com o pé direito, né? Mas ali em 1955 você tinha muito aquela questão da Guerra Fria, né? Que era entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? E a gente está vivendo um pouquinho no mundo agora também essa questão aí hoje, né, de taxação e tudo entre, né, entre as grandes potências mundiais, né? Parece que o mundo vai recordando algumas situações, né? E em 1955, o Pacto de Varsóvia, né, foi assinado e consolidando o bloco soviético na Europa Oriental, tá? Enquanto a OTAN reforçava o lado ocidental. Então, lá naquela época, lá atrás, em 1955, né, para a turma mais jovem, você já tinha essas questões de OTAN, né, da Guerra Fria, União Soviética, a gente já tinha isso lá atrás, né? E no mesmo ano, a Alemanha Ocidental, né, recuperava sua soberania e um marco de recomposição do país após guerra, né? Então, a Alemanha ela foi muito ativa ali na Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente teve toda essa questão de reconstrução dela ali também e tudo. Então, foi um ano muito marcante ali para essa questão pós-guerra, né? Então, a gente teve muitas mudanças também, muitas inovações também, né? Então, assim, na questão de tecnologia, né, também a gente teve o primeiro computador comercial da história, foi em 1955, né, que foi o IBM 704, né? A turma mais antiga aí vai lembrar, né? Acho que foi um grande marco na época, né? Ele foi introduzido e a energia nuclear também começava a ser explorada, né, mais para fins civis, né? Então, você vê que o mundo estava ali, era muita mudança, muita inovação, muita coisa chegando, né? Muita novidade vindo. É, e na cultura também, né? O mundo via o surgimento de movimentos que dariam o tom às décadas seguintes, né? Os Estados Unidos, a gente teve um movimento pelos direitos civis, né, que ganhava força, né? Aí teve ali aquela questão do Rosa Parks, né? Que essa história é bem contada, né? Que recusou a ceder o assento de um ônibus, né? Então, esse caso aconteceu, se eu não me engano, foi no Alabama. Então, muita coisa acontecendo aqui de questões racistas também, né? Você teve ali surgindo a liderança ali, né, nessa época
do Martin Luther King Jr., né? Então você teve toda essa questão, né? No cinema, né, a gente teve os filmes aí aquele famoso filme, né, que é o Juventude Transviada, né, com James Dean, que capturava o espírito rebelde da juventude, né? Então você tinha o mundo todo assim se transformando, né? Mas o Galo estava lá com Vitória em 1955, né? Então a gente teve a questão, por exemplo, muitas mudanças na música, né? Também o rock and roll assim fervescendo, né? Então a gente teve aquela canção emblemática, não sei se muitas pessoas às vezes escutam, não tem nem noção que foi dessa época, né? Que é o Rock Around the Clock, né? Do Billy Haley. Então foi muito marcante, né? Em 1955. Então a gente teve outras questões de músicas também surgindo mais nessa pegada do rock and roll. E lá em 1955 a gente já tinha um que fazia super sucesso, né? E hoje em dia ainda faz. A gente vê como que esse cara foi uma potência e reconhecido mundialmente, né? Que é o Frank Sinatra, né? Então, ali em 1955 você já tinha o Frank Sinatra ali bem nas paradas de sucesso, né? Já com músicas com grandes sucessos e tudo. Só que aí também você já tinha os artistas brasileiros, né? Na época já fazendo o sucesso e que não era muito já nessas pegadas, né? De rock and roll que aconteciam no mundo, né? Então o Brasil já tinha sempre teve a sua própria cultura, né? Então nessa época a música popular, né, vivia um momento vibrante e dois nomes importantíssimos da música brasileira, né, já estava ali em 1955, né, nessa caminhada, que eu acho que todo mundo vai conhecer a história de ambos, né, que consolidaram muito aí a MPB, né, e o Baião, que a gente pode falar que era o Dorival Caymmi, né, que é assim fenomenal, e o Luiz Gonzaga, né? Então os dois ali também fizeram muita parte dessa época, né? São dois personagens importantíssimos na cultura brasileira, né? Então tem essa história também ligada lá em 1955. Tá? Eu separei algumas questões marcantes para a gente também, que foi primeiro uma questão marcante política na época. Tá? No Brasil, o presidente era o João Fernandes Campos. Tá? Ele assumiu após o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Então isso foi uma questão muito marcante na época. Tá? E o país ia se preparar para as eleições de outubro, que elegeria o Juscelino Kubitschek, tá? Prometendo aquela famosa 50 anos em 5. Então, essa foi uma parte política marcante, uma fase no Brasil. Tá? Então, né, esse ano, a gente nunca pode esquecer dessa questão marcante, né, que foi 1954, a questão do suicídio do Getúlio Vargas, né, e toda essa questão do Juscelino Kubitschek chegando, né, que tem toda uma história aí no Brasil, né. E no esporte também, uma questão marcante, em 1955, foi que o Real Madrid começava a construir uma lenda, né, a vencer a primeira edição da Taça de Clubes dos Campeões Europeus, né, que é a atual Champions League, né, que na época era a Taça dos Clubes Campeões Europeus. Tá? E no Brasil, a gente tinha o Santos do Pelé, que ainda era um clube em ascensão, e o Flamengo conquistava o Carioca em 1955. Tá? Então, essas duas questões eram marcantes ali no esporte, né? Então a gente tinha essa questão muito da questão regional que eu falei, né? Que você tinha uma dificuldade ainda muito grande de logística, não é igual hoje em dia pegar um avião e ir para lá e para cá, né? Na questão cultural, a Disney foi inaugurada na Califórnia, tá? Tornando um ícone do entretenimento, né? Então a famosa Disney, né? O Walt Disney aí foi criada, e no Brasil a TV começava os seus primeiros passos, tá? E a TV Tupi, já no. Vamos falar assim, a Tupi, acho que foi em 1950, né? Que realmente ela começou, mas era bem restrita, né?
Então, em 1955, a televisão brasileira começava ali a dar seus primeiros passos ali. Então, é algo marcante também, tá? Então, a gente vê que em 1955, eu falei, o mundo estava assim, uma loucura, tá? E uma questão interessante que aconteceu também é que em 1955 tinha aquela a 24 horas, né, de Le Mans, né, a corrida na França, e teve um acidente no carro do Pierre, né? A gente pode falar, vamos falar Pierre, né? Mas aí em nosso português aí, né? Então foi um acidente que matou 83 pessoas e feriu mais de 100 pessoas, né? Então isso também foi muito marcante na época, assim, chocou o mundo inteiro. A gente não tinha essa velocidade que a gente tem hoje de informações, mas chocou o mundo, tá? E na Argentina a gente teve o bombardeio na Praça de Maio, tá? Que foi no dia 16 de junho, que marcou o episódio violento na tentativa de golpe contra Juan Perón, né? Juan Perón também, aí, quem estuda um pouco de história aí vai saber da importância dele lá, né? Então, essa foi uma outra questão interessante também que aconteceu, tá? E na Turquia, o pogrom, né, de Istambul, que foi entre dia 6 e 7 de setembro, contra a minoria grega, deixou mortos e acelerou a imigração da comunidade étnicas, né? Então, naquela época, a gente já tinha muito essa questão de imigração, essas coisas acontecendo, né? E no Brasil, a gente não teve um registro assim, na época de uma grande tragédia, alguma coisa assim no Brasil. Não, o Brasil teve essa transformação maior, foi a questão política, em 1955, tá? Em 54 a gente teve a questão do suicídio, né? Do Getúlio Vargas, tá? Mas em 1955 não, tá? E no futebol brasileiro, né? A gente, né, já falou um pouquinho aí da questão do Santos, questão de campeonatos regionais e tudo, né? E a Fonte Nova ela foi inaugurada em 1951, tá? E ela já era o principal palco do futebol baiano, tá? Ela, né, quem conheceu a Fonte Nova, né? Ela tinha uma arquitetura para a época muito imponente, assim, né? Ela foi projetada pelo Diógenes Rebouças, né? E o estádio ele tinha capacidade naquela época para 30 mil pessoas, tá? Então a gente teve esse jogo, né, entre Galo e Vitória, com a vitória do Galo por 2-1, que foi um, um amistoso, né? O Galo já era o clube assim consolidado, né, em Minas Gerais, como eu falei, tinha essa questão muito regional, né? E a gente teve alguns ídolos nossos ali que marcaram essa época, né? Que era o Cafunga, né? E o saudoso, vivo ainda, mandar um abraço para que é o atacante o Baldo, né? Também. E o Vitória, por sua vez, representava o orgulho baiano, né? Então o Vitória ali representava muito aquela paixão ali do povo baiano pelo futebol, tá? E o Bahia na época ele tinha um elenco muito competitivo na questão regional deles, tá? Mas o Galo foi lá e passou por cima e ganhou de 2-1 e reforçava esse prestígio do Galo, né, que já estava ali no futebol nacional. Tá? Então, isso aí foi alguns acontecimentos no mundo, tá? Então a gente teve muito umas questões aí culturais também que aconteciam muito na Bahia, em Salvador, né? Então, praticamente é isso aí. Então, assim, esse quadro nosso é só para a gente recordar mesmo como que era o mundo lá atrás, né? Porque a gente tem seguidores aí, né, e torcedores do Galo de todas as idades, né? E eu acho interessante, assim, para quem é daquela época, lembrar como que era e para quem não era, saber como que era o mundo também, né? Então, a gente está tentando trazer um pouquinho isso aí para a torcida, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, amanhã tem um jogão do Galo contra o Vitória, mas para a gente lembrar que a história começou a acontecer lá atrás. Então, em 1955, foi o primeiro jogo entre Galo e Vitória na Fonte Nova, que foi inaugurado em 1951 com uma vitória do Galo em um amistoso, né? E, então, amanhã a gente vai para mais uma vitória e vamos seguir em frente. Mas é isso aí. É o canal Casa do Galo trazendo um quadro, né? Recordar é viver. Valeu, Márcio. Um abração.